terminar a demonstração da aula passada, né? E eu vou falar de uma coisa um pouquinho mais geral na mesma linha. Mas vamos antes lembrar do que a gente fez, né? A gente, falou de espaços vetoriais, definiu norma, começou, na verdade, falando do exemplo do RD, com a norma euclidiana. E aí, a última coisa que a gente fez na aula foi tentar definir uma norma nesse espaço aqui. Eu me dei conta depois nas notas que a ordem desses índices está trocada, mas enfim, vou ser consistente com o que eu falei na aula passada. Então, matriz com telinhas, R colunas e entradas reais. Só para lembrar que, dado um vetor em RD e uma matriz nesse espaço, em RL, perdão, tem uma transformação linear associada a A, e se a gente escreve essa transformação, o que a gente tem é um vetor, que é o vetor cujas coordenadas são dadas pela seguinte fórmula. Então, a iésima coordenada você pega a iésima linha da A, tem as entradas A e J, multiplica por VJ, a jésima coordenada do V, e soma tudo. E na aula passada a gente estava querendo mostrar que essa expressão aqui, que eu chamei de norma de operador, também chamei nas notas disso aqui, por razões que talvez fiquem mais claras depois. Isso aqui, por definição, é o supremo da norma de A vezes V, onde o V tem norma 1. O V pertence ao espaço da entrada, né, que é o RD. E a gente queria provar que isso era uma norma. E aconteceram algumas coisas. A primeira foi que eu quis dizer, eu queria escrever essa norma aqui como um supremo de supremos, porque a gente já observou que isso aqui é verdade. Isso aqui é só dizer, a norma euclidiana é o máximo de produtos internos com vetores de norma 1. Então, a gente na aula passada escreveu o seguinte, a gente disse, então, a norma de operador, ela é o sup sobre vetores. Vou escrever agora com os caras em que eu estou supando aqui embaixo. Isso aqui é só a definição, né? Porque é o sup disso aqui, que é isso. Aí eu disse que eu provaria hoje, né? Que a gente tem uma igualdade em que eu posso tomar o sup nas variáveis V e W ao mesmo tempo. E com essa fórmula aqui, a gente chegou à conclusão, até mostrou uma cota superior para isso aqui, que era alguma coisa do tipo raiz de D vezes L vezes a maior entrada possível da A, em valor absoluto. L, J de 1 até D. E, em particular, isso aqui mostrou que o sup é finito, né? Que esse sup é um número real. Certo? Sim. Só uma anotação. B está no L.
O V, talvez eu ter trocado os índices aqui, né? D linhas, você tem toda a razão. Eu troquei, algum momento eu troquei as coisas, aqui é L, aqui é D, aqui é L, aqui é L, aqui é... Eu posso muito bem errar agora que eu estou trocando de novo, então fiquem atentos. Aqui é D, aqui é L, aqui é DL, aqui é D. Bom, aqui por sorte tem um produto, então aqui não muda. E aqui tem D e tem L. Pronto, obrigado. Bom, então o trabalho que a gente teve no final da aula passada, que a gente pulou esse passo aqui, que eu vou voltar agora, foi para mostrar que a norma é finita. Mas vamos supor isso aqui, continuar supondo isso aqui temporariamente, depois eu vou voltar à demonstração disso aqui, né? Que é um resultado geral que a gente vai usar várias vezes. Tá, bom, mas tá, de posse disso aqui, como é que a gente prova que é uma norma, né? A gente tem que provar algumas coisas aqui. A gente tem que provar que a norma de operador ela é maior ou igual a zero, com igualdade C e somente C. A é a matriz zero, que é a matriz que tem todas as entradas iguais a zero. Bom, aqui o op está aqui fora. A gente tem que provar que se eu multiplico a matriz por um escalar, isso daqui o escalar sai, né, da norma com valor absoluto. E a terceira propriedade, que é a mais difícil em geral. Bom, vou botar aqui, não vou botar para tudo A e para tudo B, que eu já não estou botando aqui. A gente tem isso aqui. Tá certo? Então vamos observar essas coisas rapidinho. Deixa eu trocar a cor aqui. Como é que a gente prova a parte 1? Bom, a parte 1 é a mais simples em geral para qualquer coisa que a gente quer checar que é uma norma. Bom, o supremo de números não negativos é não negativo. E para a norma ser zero, bom, uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, por essa, aqui a gente tem outra maneira de escrever a norma, né? Que é esse supremo aqui. Então, a gente pode observar, por exemplo, que, bom, que se você tomar que, bom, a norma de operador, então, se eu pegar dois vetores de norma 1, um no RL e outro no RD, e calculo isso, eu tenho uma cota inferior, né? Então, eu tenho isso aqui, que isso aqui é, por exemplo, pego o vetor EI do RD. Bom, quem é EI, né? Vou chamar aqui EID. É a base canônica do RD. E JL é a mesma coisa, só que é a base canônica do RL. Lembrando que o EID, então, é um vetor de dimensão D que tem 1 na iésima coordenada e 0 em todas as outras. Então, eu posso botar aqui, bom, esse vetor, esse é o meu W, e o V eu vou escolher como sendo o EJL. E, bom, de fato eu posso escolher o sinal aqui, porque a norma do vetor não muda, né? E isso aqui vai me dizer... Isso aqui, quando a gente olha o que acontece, bom, para quem lembra alguma coisa de álgebra linear, né? Isso aqui é simplesmente a entrada IJ da matriz A. De fato, se a gente tem uma transformação linear, a gente usa esse tipo de coisa para descobrir quem é a matriz correspondente. E, bom, isso aqui é com um sinal também. O que eu quero dizer, então? Eu quero dizer que a norma de operador é maior do que todos esses números A e J com o sinal que eu escolher. A conclusão, então, é que a norma de operador ela é maior ou igual que o máximo nas escolhas de I e de J. Bom, se eu quero maximizar essa expressão, eu tomo o sinal certo de modo a ter o valor absoluto aqui. De fato, agora eu tenho uma desigualdade por um lado e pelo outro, né? Antes eu provei que
A norma de operador é, no máximo, a maior entrada da matriz em valor absoluto vezes uma constante aqui, que depende das dimensões. E agora eu provei que é no mínimo isso, sem a constante. Mas, de qualquer maneira, agora segue claramente que, para ter norma zero, você precisa que todos esses números sejam zero. Bom, não vou dizer para todo IJ em que conjunto, vou dizer simplesmente que 1 a 0. Bom, e isso quer dizer que a A é a matriz nula, né? A matriz que é o elemento neutro da adição nesse espaço vetorial de matrizes. O 2 aqui é bem direto também, porque, bom, quando a gente diz isso aqui, a gente está pegando a definição lá da norma de operador, está pegando a norma de lambda AV, 2, bom, vou botar assim, que a gente está multiplicando a matriz A pelo escalar lambda, né? Sobre V de norma 1. Bom, a gente pode parar para pensar o que isso está fazendo, né? Lembra que multiplicar a matriz por escalar é multiplicar todas as entradas na matriz. Não é isso? Quando a gente tinha que definir uma operação aqui de multiplicar por escalar, e o que a gente faz é, para multiplicar a matriz A por lambda, a gente pega cada entrada na matriz A e multiplica por lambda. Então, isso que está aqui dentro é exatamente a mesma coisa que eu pegar. Bom, tem que parar um pouquinho e pensar. Mas aqui eu estou dizendo, pega a matriz A, multiplica as entradas por lambda e depois aplica V. E eu afirmo para vocês que isso é a mesma coisa que pegar a matriz A, aplicar a V e depois multiplicar as entradas por lambda. Ou seja, que essas operações aqui não importa a ordem que eu faço. Isso aqui é uma questão da gente olhar o que está acontecendo, né? Se isso aqui é A vezes V, lambda A vezes V, é botar um lambdazinho aqui. Mas isso aqui, então, é igual a lambda vezes o vetor que está, né, pela definição do que é multiplicar um vetor para o escalar, eu posso passar esse escalar para fora. E isso aqui é o lambda vezes o vetor AV. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, então, aqui eu tenho a norma de um vetor multiplicado por um escalar. E eu sei que esse escalar pula para fora. E agora tem um exercíciozinho de análise na reta que a gente não vai fazer, que é o seguinte. Bom, eu estou olhando o supremo de um certo conjunto na reta, né? Que conjunto é esse? Bom, se eu não tenho um lambda aqui, é aquele mesmo conjunto que aparece na definição da norma de operador. Então a pergunta que eu faço a vocês é, se eu tenho um conjunto e eu multiplico todos os elementos dele por módulo de lambda, o que acontece com o supremo? Bom, é isso aqui, né? Bom, imagina que eu tenho S contido na reta, eu tenho um certo xi não negativo, eu vou chamar de, bom, então vou dizer aqui, supremo do conjunto dos números da forma xi vezes S, onde S pertence a S, é igual a xi vezes o sup de S. Ou seja, né, se eu multiplico todos os elementos do conjunto por xi, isso multiplica o supremo por xi. Isso é uma questão da gente lembrar o que é supremo, que é a menor cota superior do conjunto, e é só observar que um número é cota superior desse conjunto, sei somente se xi vezes ele é uma cota... Tá, bom, deixa eu dizer direito aqui então. Então, A é maior que todos os elementos desse conjunto. Isso aqui acontece sei somente se... bom, perdão, quero botar xi maior do que zero aqui. Isso aqui acontece sei somente se A sobre xi é maior do que S para todo S pertencente a S. E isso acontece... Bom, aqui é A maior ou igual... Já vou dizer aqui. Isso aqui acontece sei somente se A sobre xi é maior ou igual ao sup de S. Mas então estou dizendo o seguinte...
as cotas superiores desse conjunto são maiores ou iguais, né? Se eu pego uma cota superior desse conjunto aqui, que eu deveria dar um nome para ele, sei lá, Xi vezes o conjunto S. Né? Se um número é cota superior de Xi vezes S, então ele sobre Xi é cota superior de S. Bom, eu falei que eu não ia fazer e estou fazendo, né? Vou parar. Eu tenho esse problema às vezes que eu digo que eu não vou fazer as coisas e eu faço. E aí eu faço pela metade, mas enfim. Bom, tá, de qualquer maneira, o que eu quero dizer então aqui é que esse lambda passa para fora do supremo. É só isso. Bom, ali eu fiz com Xi positivo, mas certamente isso aqui continua valendo se o Xi é zero, né? Porque se eu multiplico todos os elementos de um conjunto por zero, só tem um elemento zero. E nada demais acontece, então, bom, o lambda passa para fora. Isso aqui eu vou apagar porque eu não queria fazer. Bom, o ponto é que isso aqui agora é exatamente módulo de lambda vezes a norma de operador do A. Essa expressão aqui de baixo. Que era o que a gente queria provar. Aí a prova do 3, bom, deixa eu apagar isso aí que eu disse que eu não ia escrever, então é uma pena que tenha ficado registrado em vídeo, agora eu não posso dizer que eu não fiz isso. A prova do item 3 é a parte mais interessante. E é a parte, digamos, que a gente tem que ter alguma ideia diferente, alguma coisa para fazer. Eu vou usar de novo essa fórmula aqui. Tá certo? Então, bom, vamos... Isso aqui vai ser parecido com a prova que eu dei, que a norma euclidiana é subaditiva, no RD mesmo, né? Então, o que a gente tem é o seguinte, bom, tome V pertencente a RL, W pertencente a RD com normas unitárias, né? A gente tem o seguinte, se eu tomar o produto interno A mais BV, bom, eu posso escrever exatamente quem é essa expressão aqui, né? Eu vou ter uma soma de WI igual a 1 TD, soma de J igual a 1 TL, aí eu vou ter aqui VL, A mais B e... J, perdão, aqui é J. Né? Então, o que eu estou dizendo? Bom, eu tenho que fazer... Esse produto interno é a soma de WI vezes a iésima coordenada desse vetor. E quem é a iésima coordenada? É isso aqui. Bom, a gente define a soma de matrizes como uma soma coordenada a coordenada. Né? Então, eu sei que a soma entrada, no caso, né? Eu sei que a entrada IJ dessa matriz é a soma das entradas correspondentes em A e em B. Bom, no momento que eu escrevo aqui, né, a expressão está quase me mandando usar a propriedade distributiva aqui. E eu vou fazer isso. Bom, eu que vou botar a expressão certinha. E no momento que eu tenho essa expressão, é fácil ver o que eu tenho. Essa aqui, ela é W interno AV, e eu tenho a outra W interno BV. Só a gente checar as fórmulas. Bom, então esse trabalho todo foi para dizer o seguinte, que assim como a gente sabe que o produto interno é linear nessa variável, linear nessa, se eu boto essas matrizes aqui no meio, também tem uma linearidade, né? Então, essa expressão avaliada em A mais B é a soma da mesma expressão avaliada em A com ela avaliada em B. E, bom, pela definição da norma de operador, ou da norma 2.2, essa expressão aqui ela é menor do que a norma de operador da A mais a norma de operador da B.
né? Simplesmente, bom, se eu tenho um vetor em RD com norma 1, vetor em RL com norma 1, então WAV tem que ser menor do que isso, porque isso aqui é o supremo desse tipo de coisa. Mas então qual é a conclusão? A conclusão é que para qualquer escolha, né, de V em RL com norma 1, para qualquer escolha de W em RD com norma 1, eu tenho que W interno A mais B, V é menor ou igual que a soma das normas de operador de A e de B. Dito de outro modo, né, essa soma aqui é uma cota superior para esse conjunto de valores. Então, ela é maior ou igual ao supremo, né, porque o supremo é menor, cota superior. Então, se eu botar aqui sup, W em RD, V em RL, W2 igual V2 igual a 1, W A mais B, V, isso é menor do que A op mais B op. E agora acabou, porque isso aqui é exatamente a norma de operador de A mais B. Isso aqui então é a norma de A mais B. Bom, e isso conclui então a prova de que de fato a expressão norma de operador ou norma 2,2 é uma norma no espaço de matrizes. É um exemplo menos trivial. Menos trivial do que o da norma euclidiana, mas em algum sentido a prova de que é uma norma, ela é bem parecida. Quer dizer, tem uma parte que em geral é fácil de checar, que é que a norma é não negativa e é zero, se somente se o elemento é zero. Aqui deu um trabalhinho, né, que a gente teve que estimar isso aqui por cima, foi uma coisa um pouquinho chata talvez, mas nada demais. Aí, a parte 2 é mostrar que o escalar passa para fora direitinho, isso em geral também é tranquilo. Em geral, a parte mais difícil costuma ser essa aqui, de mostrar a subjetividade da norma. E tem um teorema nas notas, que eu vou enunciar agora brevemente, embora eu não vá fazer a demonstração dele completa em aula, que é... Bom, de fato, não vou fazer a demonstração, mas o teorema diz que a gente tem uma maneira, digamos assim, canônica de checar que uma coisa é norma, que depende dessa ideia aqui também, que é a ideia que você tem um supremo de expressões lineares no argumento. Né? Foi a linearidade disso aqui que ajudou a gente. O fato de que isso aqui quebra numa soma em A e B que fez tudo funcionar. Então, talvez o teorema sirva mais como desculpa para introduzir o conceito, que é bem importante, que é de uma função. Bom, aqui tem um espaço vetorial. Se eu tenho uma função de V em R, é um funcional linear. Se vale a seguinte coisa, se eu pego dois elementos de V e eu pego um escalar, eu tenho que φ de lambda V mais V' é igual a lambda φ de V mais φ de V'. Ou seja, um funcional linear é uma função de V em R que lida bem com a linearidade, nesse sentido aqui. Né? Se eu tomo combinações lineares, elas passam para fora do φ. Uma observação é que quando a gente está... quando vê o RD, todos os funcionais lineares têm uma cara simples. Em que sentido de simples? Bom, a gente sabe que todo elemento desse espaço aqui, ele é da forma... Vocês lembram da base canônica que eu defini, eu recordei ali, né? A base canônica é aquele conjunto de vetores que tem 1 em uma coordenada e 0 em todas as outras. Né? Então, se eu escrevo... Como é que eu escrevo x em termos da base canônica?
eu escrevo assim. Se eu quero obter o x como uma soma de vetores da base canônica, ou melhor dizendo, uma combinação linear, eu digo, olha, eu quero que a primeira coordenada seja o x1, a segunda coordenada seja o x2, a terceira seja o x3, e é essa expressão que eu vou botar aqui. E se eu tenho isso, então, e aí eu aplico um funcional linear. Bom, essa expressão aqui é uma combinação linear, né? É uma soma de vetores multiplicados por escalares. Aplicando essa propriedade aqui de linearidade várias vezes, eu vou ter isso aqui. Bom, primeira coisa é o φ da soma, né? Depois, o φ da soma vira uma soma de valores de φ. E os escalares, como a gente viu aqui, passam para fora da φ. Então, bom, eu defini essa coisa abstrata aí, que é um funcional linear. Em espaços vetoriais complicados, isso em princípio pode ser uma coisa complicada. E o que eu estou querendo agora é caracterizar quem são os funcionais lineares do RD. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu te dou um funcional linear, como você sabe que todo vetor de RD é uma combinação de vetores da base canônica, faz sentido aproveitar isso para reescrever o que o funcional linear está fazendo. E agora, do momento que você olha para essa expressão, ela tem bastante cara de um produto interno. E aí eu vou definir então um vetor z de coordenadas, z de φ, é um z correspondendo ao funcional linear, que tem as coordenadas dadas por essas criaturas aí. São as imagens dos vetores da base canônica. A gente tem, se eu defino z de φ assim, eu tenho que para todo x em RD, φ de x é exatamente o produto interno de z φ com x. É só olhar a fórmula, né? Isso aqui é, por definição, a iésima coordenada do z φ. Então, esse conceito que pode ter parecido muito abstrato está dizendo o seguinte, se eu quero definir... um funcional linear em RD, ele é dado pelo produto... Bom, é uma função que é dada pelo produto interno com um certo vetor escolhido. E não é muito difícil dizer que todos os funcionais lineares têm essa forma. Bom, teorema, então, se a gente quisesse escrever teorema, é o seguinte, uma função de RD em R é linear, se e somente se existe um vetor z em RD, tal que para todo x em RD, φ de x é igual ao produto interno com esse vetor zφ. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, em espaços mais complicados isso aqui não vale, quer dizer, não tem nem a noção de produto interno, talvez. Então a gente não pode generalizar isso aqui para qualquer espaço vetorial. Para o RD a gente tem isso aqui, e aí o teorema que tem nas notas, que eu vou dizer mais ou menos agora qual é, mais ou menos não, vou dizer agora qual é, mas não vou provar. Se eu começar a provar, vocês me avisem para eu parar, porque eu esqueci que não é para eu provar. Então, o teorema é o seguinte. Na verdade, assim, a principal razão para eu mencionar esse teorema é de cultura geral e de uma coisa que vocês devem ver depois em algum momento da vida. E eu vou dizer que é o seguinte. Bom, imagina o seguinte, que eu tenho um espaço vetorial real, como a gente sempre vai trabalhar nesse curso. Eu tenho um L, que é uma família de funcionais lineares sobre V. E eu vou definir uma função sobre V da seguinte maneira. Bom, norma com respeito a L, vamos dizer. Isso aqui é o sup
de φ de v sobre todos os funcionais nessa família. Todos os funcionais na família. E isso aqui eu defino para todo V. Bom, esse sup aqui, em princípio, uma família, vamos dizer, diferente vazio, né? Para não ter nada trivial aqui. Esse sup aqui, em princípio, pode ser qualquer número entre menos infinito exclusive e mais infinito inclusive, né? Mas é maior do que menos infinito porque tem algum elemento aqui, mas pode ser mais infinito. Mas se valem as propriedades que eu vou listar, isso é uma norma, bom, sobre V, né, mas eu não vou escrever isso aqui. E quais são as propriedades? Uma é o seguinte, é que se você tem um funcional nessa família, o negativo dele também está lá. O negativo é simplesmente, bom, se o funcional leva x em φ de x, o negativo leva x em menos φ de x. 2, você precisa de uma condição... Bom, você precisa dizer que para todo V em V existe pelo menos um funcional, para todo V em V diferente de zero, existe um funcional na família com φ de V diferente de zero. Você não quer que esse número aqui dê zero. E 3, você quer que para todo V em V esse supremo seja finito. Eu falei que eu não vou demonstrar esse teorema, né? Por que eu estou citando, então? Bom, eu estou citando porque, basicamente, em todos os casos de norma que a gente vai ver, seja em aula, seja nos exercícios, o que a gente tem é a ideia parecida com a que eu mostrei no RD e parecida com o que eu mostrei aqui. A gente consegue expressar a norma como um supremo de coisas lineares nos argumentos. E usando essa propriedade do supremo de coisas lineares, a gente consegue a subjetividade assim. Então, a subjetividade, na verdade, ele é basicamente produto do fato de você estar tomando o supremo de funcionais lineares. É uma observação geral. Em cada caso, a gente vai fazer isso meio na marra, vamos dizer, mas é uma observação geral. E depois tem outras propriedades para checar, que tem negativo aqui, que dado um cara que não é zero, tem alguém que atribui valor diferente de zero para ele. Tá? E assim, a cultura geral que eu falei, que tem a ver com o que vocês vão aprender depois, é que, na verdade, é um teorema, basicamente é uma consequência do teorema de Rambana, de análise funcional, que toda norma tem essa cara. Toda norma é dada por um supremo de funcionais lineares. Então não tem nenhuma perda de generalidade aqui, a gente não vai demonstrar que isso é verdade, que toda norma é dada por esse tipo de construção, mas é verdade. E anotem em algum lugar da cabeça de vocês para um dia vocês lembrarem de mim durante um curso de análise funcional. Tá, mas bom, isso aqui vai ficar de lado, então a gente não vai fazer nada com isso agora, exceto talvez nos exercícios, vai ser útil isso aqui. Deixa eu, falar de um contexto que vai ser útil, que é o seguinte, tem uma família, isso aqui vai estar nos exercícios, eu não vou fazer em aula, mas são exercícios importantes. A gente definiu a norma euclidiana no RN, né? No RD. Mas tem uma família de normas que são bastante naturais que a gente pode definir, que são as normas LP ou normas P, que a gente define assim. A gente pega as coordenadas do x, eleva a P, tem que tomar um valor absoluto, né, se P não é inteiro, ou se P não é par, e depois a gente toma a raiz pésima disso aí. Tá certo? Essas normas tem várias propriedades delas. Bom, tem ainda P infinito também. Isso aqui vai até infinito exclusive, né? E isso aqui é simplesmente a maior das coordenadas, tem valor absoluto. E também a gente pode dizer que é o limite, como convém, né? É o limite dessas normas P. Aí, só um exercíciozinho bobo.
é um fato que eu vou enunciar da seguinte forma. Toma um Q dual a P. O que é dual a P? É o seguinte, se P é igual a 1, eu tomo Q igual a infinito. Se P é igual a infinito, eu tomo Q igual a 1. E no caso restante, eu quero garantir essa propriedade aqui. Vocês lembram da desigualdade das médias lá, né, que a gente falou? Tinha exatamente isso aqui. Bom, se... Então, isso vai ser um exercício para vocês, um exercício, como eu falei, importante. A gente consegue expressar essa norma P como um supremo de produtos internos com vetores de norma Q igual a 1. Quer dizer, eu ainda não provei que isso é uma norma, né, de fato, mas estou dizendo. Essa quantidade aqui, barra XP, é o supremo desses produtos internos aqui, onde Y varia sobre todos os vetores de RD com barra XQ igual a 1. E a partir disso aqui, a gente consegue provar que essa expressão P aqui é uma norma sobre RD. Bom, por quê? É exatamente esse tipo de situação, né? Basicamente, o que eu preciso para provar que uma coisa é norma, bom, tem uma questão de subjetividade, quer dizer, tem três propriedades, né? Tem essa aqui, que nesse caso é trivial de checar, tem essa aqui que também é trivial, o lambda passa para fora bonitinho. Em geral, o difícil é provar a subjetividade. E a subjetividade sempre a gente consegue provar usando isso, que a norma que a gente está considerando, a candidata à norma, é um supremo de expressões lineares. No momento que a gente tem isso aqui, provar que isso aqui é uma norma fica direto. Certo? E, bom, a gente aqui está num curso em que as coisas andam um pouquinho rápido, ainda não estão andando muito rápido, então não vou parar muito para falar disso aqui, mas ter normas diferentes para o RD pode parecer uma bobagem, mas não é tão bobagem assim. A gente tem problemas em que é muito mais fácil trabalhar com uma norma com outra, e essa liberdade para a gente escolher a norma é bastante importante. E, bom, de fato, tem problemas que a escolha de norma é realmente fundamental. Deixa eu dizer o seguinte também. Uma observação que a gente vai usar ainda hoje, eu acho que ainda hoje, é que tem relações entre essas normas. Por exemplo, a norma infinito, ela é a menor dessas todas, né? Quer dizer, o que é a norma infinita? É só a maior coordenada. A maior coordenada, eu posso escrever assim, né? Mas é claro que se eu troco esse máximo por uma soma, essa quantidade só pode aumentar. Certo? Né? Nessa soma tem o termo que é o máximo e tem outros não negativos. E isso aqui, é claro, é a norma P. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que se eu troco todos esses termos pelo máximo, eu tenho uma cota superior para isso aqui. Desculpa, aqui é o máximo agora. E isso aqui, bom, a função crescente, blá, 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 isso aqui é exatamente d elevado a 1 sobre p, a norma infinito de x. Então, a gente viu, ou seja, bom, vou escrever a conclusão aqui, bom, para todo x em RD eu tenho essa sequência de desigualdades, a conclusão final é que a norma infinito, ela domina por cima e por baixo essas normas todas que eu escrevi. Nesse sentido específico aí. Vou botar aqui para todo P. Alguém pode estar se perguntando qual é a utilidade disso? A gente vai ver. Basicamente, quando a gente falar de convergência, o que vai acontecer logo, convergência na norma 2 pode parecer, assim,
a gente vai falar convergência na norma 2 vai corresponder à convergência coordenada a coordenada. Isso é consequência dessas desigualdades aí. Tá, bom, deixa, isso aqui vai ficar, né, por enquanto a gente está basicamente dando exemplinhos e falando de várias coisas mais ou menos isoladas. Isso aqui vai ficar guardado para algum momento no futuro, não muito distante. Agora eu quero apresentar mais um espaço vetorial com norma. E quero, bom, e depois disso a gente vai mudar de assunto. Mas esse espaço que eu vou apresentar agora é um espaço diferente dos que a gente já viu. E é um espaço bem importante para a gente. A gente vai trabalhar quase, bom, não é quase o tempo todo com ele, mas muitas coisas no curso vão estar relacionadas a ele. Então estou dizendo mais um espaço vetorial. Mas é um dos mais importantes para a gente, assim como o RD é muito importante. Bom, vou fixar I aqui, sempre que eu escrever esse I maiúsculo para a gente vai ser o intervalo compacto da reta. Um intervalo não trivial, né, com extremos distintos. E eu vou chamar de C de IR o conjunto de funções contínuas de I em R. E às vezes eu vou escrever só C também, que cansa um pouco escrever C de I R. Certo? Bom, formalmente, para definir um espaço vetorial, eu preciso definir operações de soma e multiplicação por escalar aqui e provar todas as propriedades delas, né? Como eu falei, eu não vou enfatizar isso muito nesse curso, que significa que eu vou definir falando com vocês e a gente vai ver se a gente se entende. Falando e escrevendo um pouquinho aqui, né? Bom, deixa eu falar, por exemplo, da operação de soma de duas funções, né? O que eu quero dizer com somar duas funções? Bom, se eu tenho duas funções contínuas sobre o mesmo domínio, né, eu quero definir uma nova função aqui, que é a soma dessas duas. E como é que eu defino uma função? Bom, a gente define uma função dizendo para cada pontinho t dentro do intervalo i, qual é o valor da função ali. Né? Então eu vou definir a função soma de f com g como sendo a função que em cada ponto t do intervalo i me retorna o valor f de t mais g de t. Tá certo? Então é assim que eu defino a operação de soma nesse conjunto que eu estou dizendo que é um espaço vetorial. Produto por escalar é parecido. Eu digo que a função lambda vezes f é a função que para cada ponto t toma um valor que é igual a lambda vezes f de t. Aqui eu fiz uma bagunça no quadro negro, mas enfim. E aí eu vou pressupor aqui que todo mundo sabe, né? Isso é parte do conteúdo de análise na reta que a gente precisa aqui. Mas eu quero pressupor que todo mundo sabe que essas operações fazem sentido do seguinte ponto de vista. Dadas duas funções contínuas, essa função soma aqui também é uma função contínua. E dada uma função contínua qualquer, em um escalar, quando eu multiplico a função por esse escalar, eu tenho uma outra função contínua. Tá certo? Bom, isso aqui define uma estrutura de espaço vetorial sobre os reais. Eu não vou provar isso a partir dos axiomas. O elemento neutro desse espaço aqui é a função constante identicamente nula. Tá certo? Esse espaço vetorial, na verdade, ele tem uma estrutura a mais. Ele é uma álgebra. Significa que eu posso tomar produtos de elementos aí dentro. Mas a gente não está preocupado com isso agora. Isso vai ser importante depois. Bem depois. Mas, enfim, tem operações, tem um elemento neutro, tem uma operação de soma, tem uma operação de produto. Essas operações são bem definidas no sentido que a soma de dois elementos de C é um outro elemento de C. O produto de um escalar por elemento de C é um outro elemento de C. Tem toda a propriedade distributiva que você quiser, isso fica para você checar, associatividade, comutatividade, tudo bonitinho. Mas vou supor que todo mundo é capaz de, digamos, de aceitar isso.
Acho que não é um esforço muito grande, mas claro que vocês podem perguntar e falar o que quiserem. Bom, quase tudo que quiserem. Tá, mas o que eu quero é definir uma norma aqui. De fato, a norma, em algum sentido, eu acho que já é conhecida de vocês. Então, vou botar aqui. Proposição. Sim. O espaço vetorial não precisa de uma base finita? Não. Espaço vetorial, vou lembrar dos axiomas que a gente viu na aula passada sem escrever. Bom, se for necessário, eu escrevo. A gente é um conjunto que tem um elemento especial lá dentro que a gente chama de zero do espaço vetorial. Ele tem uma operação de soma, e com essa operação ele é um grupo abeliano, então tem associatividade, distributividade, elemento neutro, que é esse cara aqui. E além dessa operação de grupo abeliano, ele tem uma operação de produto por escalar, que associa a um número real e a um elemento do espaço vetorial um novo elemento do espaço vetorial. E essas operações têm certas propriedades. Em nenhum momento a gente falou de base finita. E isso é um salto conceitual fundamental para a gente. Quando a gente está no RD, a gente tem uma base, né? E tem toda uma teoria que a gente faz em álgebra linear, dizer se o espaço tem uma base finita, por exemplo, você diz todas as bases têm o mesmo número de elementos, então não existe uma base para o RD que tenha D mais 1 ou D menos 1 elementos, todas elas têm D elementos. A gente consegue provar várias propriedades de base, transformações de uma base para outra. Nada disso a gente está falando aqui é de propósito, porque esse espaço aqui não tem uma base finita, mas ele é um espaço vetorial, segundo aquela definição que eu dei na aula passada. É um espaço vetorial no sentido que ele satisfaz aqueles axiomas que eu dei. Certo? Foi bom você ter chamado a atenção para isso. Para a gente deixar bem claro. Bom, eu vou agora então definir uma norma nesse espaço. E a norma que a gente vai definir aqui, em algum sentido é a norma mais natural, é a norma infinita, ou a norma do sup. Às vezes eu vou escrever assim para enfatizar que eu estou tomando sup no intervalo i. Mas, bom, a definição qual é? É o supremo valor absoluto de f de t, t pertencente a i. E isso aqui para cada f contínua de i em R. Bom, para provar que isso é norma, a gente precisa checar propriedades, né? A primeira delas é que a gente precisa que isso seja uma função, né, bem definida de C nos reais não negativos, né? E aí só pode ser zero se a função é zero e tudo mais, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que checar é que para toda f contínua, essa norma aqui, essa pretensa norma, ela é um número finito, real. Por que isso é verdade? A gente está tomando um intervalo compacto, a gente sabe que toda função contínua sobre o intervalo compacto é limitada e, de fato, atinge o supremo dela, né? Bom, aqui a gente não está olhando a função f, a gente está olhando o módulo de f. Mas se f é contínuo, o módulo de f é contínuo também. Uma função contínua sobre o compacto atinge seu sup, em particular, esse sup é finito. Tá certo? Aí a gente tem aquela... Eu não vou, então, escrever isso aqui. Quer dizer, isso aqui... Bom, ok, porque... Vou escrever assim, porque i é compacto. Então, de fato, se eu trocasse o i aqui por um outro conjunto compacto da reta, estava tudo bem. A gente tem que provar, então... A gente também é fácil ver que essa função é sempre maior ou igual a zero. Por que isso aqui é maior ou igual a zero? Bom, vou dizer assim, é um supremo de números maiores ou iguais a zero. Né? O supremo de números não negativos é não negativo. Agora, o que acontece se o supremo é zero? O que a gente sabe dizer nesse caso? Bom, a gente quer dizer que a f é constante igual a zero, né? Por que isso é verdade? Bom, pois é. O valor de... Né, a gente sabe que para todo t, o valor de módulo de ft tem que ser maior ou igual a zero. Né? Porque é o módulo. Mas também é menor ou igual que esse supremo. Porque afinal é o supremo desses valores. Que nesse caso a gente está dizendo que é zero. Então o que a gente está deduzindo aqui? A gente está dizendo que para todo t em i, módulo de f de t é zero. Mas então f de t é zero. Então a função se anula.
talvez eu esteja falando isso um pouco rápido, mas assim, as coisas todas que a gente está falando são óbvias, a gente só precisa lembrar quais coisas óbvias correspondem a cada uma das propriedades de norma que a gente precisa provar aqui. Né? É mais um quebra-cabeça do que uma demonstração difícil. Então aqui a gente está dizendo, bom, se a norma é zero, a gente quer dizer que a função se anula em todo ponto, aí a gente vai dizer, olha, o módulo tem que ser positivo, é um módulo, ele tem que ser menor do que esse supremo. Se as duas coisas são zero, então isso aqui é zero sempre. Tá, a gente tem que provar também, eu devia ter posto axiomas aqui, né? Vamos botar agora, tardiamente. Oi? Ah, é verdade, ó, tá vendo? Eu esqueço das coisas, vocês me avisam, olha que coisa horrível. Tá, eu vou fazer, vai ser a última coisa da aula então, quando estiver faltando 5 minutos para terminar a aula eu mostro. Tá, vamos pegar aqui 2, então norma de lambda vezes f. Bom, a gente não sabe ainda que é norma, mas é isso aqui. Eu não estou botando aqui para toda f e tal, mas enfim. Bom, por que isso é verdade? Porque eu vou também falar... Né? Bom, assim, o jeito mais fácil é a gente escrever as definições aqui. A gente quer saber se isso aqui é verdade. Quem está do lado esquerdo? Está o seguinte, bom, norma de lambda f, essa expressão para lambda f é isso aqui. Primeiro a gente tem que lembrar o que é lambda f. Lambda f é uma função que em t vale lambda vezes f de t. E a gente está se perguntando se é verdade sempre que isso aqui é módulo de lambda vezes o sup de ft. Está perguntando isso. Mas isso aqui, se eu lembro que o módulo é multiplicativo, é exatamente aquilo que a gente falou antes, né? Eu estou tomando o supremo de um conjunto de números multiplicados por lambda. Isso é a mesma coisa que lambda vezes o supremo. Então é exatamente aquela mesma coisa que a gente falou antes, que se eu estou tomando o supremo de um conjunto de números reais, e eu pego todos os elementos desse conjunto e multiplico por módulo de lambda, o supremo vai ficar multiplicado por módulo de lambda também. Então vou dizer que isso está ok. Lembrem que isso é um exercício para quem não lembra como faz. Bom, de fato é um exercício saudável para todo mundo. Mas, bom, estou andando rápido para chegar ao que costuma ser o ponto mais difícil. Já falei várias vezes. Que é a subaditividade da norma. Por que isso aqui é verdade? Alguém quer me propor uma demonstração? Não? Sim? O módulo da soma das duas funções para qualquer ponto vai ser menor ou igual à soma dos módulos. Acho que foi isso aqui que você falou. Sim. E aí o supremo da soma de duas funções vai ser menor ou igual à soma do supremo. Acho que você está dizendo o seguinte, se a gente quiser continuar essas desigualdades, a gente continua assim. Olha, isso daqui é menor do que o supremo disso. E isso daqui é menor do que o supremo da G. Então a gente tem que, para todo t, módulo de f de t mais g de t é menor ou igual que isso aqui. Bom, então a conclusão é sup t pertencente aí, f de t mais g de t é menor ou igual a f infinito mais g infinito. O que é o que a gente quer provar, porque isso aqui, bom, por definição, isso aqui é a função f mais g avaliada no ponto t, e isso tudo aqui, portanto, é a norma de f mais g. Obrigado. Só para dizer, bom, eu disse que sempre tinha uma linearidade por trás, né? Quando a gente está provando que uma coisa é norma, aqui a gente não usou exatamente linearidade, a gente usou uma coisa um pouquinho diferente, né? Aqui é a subatividade do módulo na reta. Só para fazer uma prova baseada em linearidade, assim, é quase que uma forçação de barra nesse caso,
Mas eu vou fazer isso aqui. Bom. Pega um ponto qualquer no intervalo I e vamos definir um funcional linear relacionado a esse ponto. É uma forçação de barra, é uma abstração que nesse caso pelo menos é desnecessária. E eu estou dizendo o seguinte, olha só, tem uma função, isso é meio que o inverso do que a gente costuma pensar, né? E é meio que por isso que eu estou apresentando assim. Mas olha só, bom, eu estou querendo definir uma certa função no espaço de funções contínuas. Às vezes isso é chamado de um funcional, para não confundir, né? Ou seja, um funcional é uma função cujo domínio é um conjunto de funções. O domínio aqui é o conjunto de funções. O que essa função faz? Eu fixei esse t. Então, isso aqui pega uma função e avalia essa função no ponto t. Associa a cada função contínua um número real. Então, é uma função bem definida entre esses dois espaços. Essa funçãozinha eu estou chamando de EDT. Tá, isso aqui é uma forçação de barra, né? Quer dizer, parece, mas em algum momento se torna realmente importante para a gente. Bom, eu espero que esteja claro, mas vamos dizer de novo, né? Isso aqui é uma função bem definida de C em R para cada valor de t. Uma segunda observação é que isso aqui é um funcional linear. O que quer dizer ser um funcional linear? Quer dizer que se eu somo duas funções na entrada, eu vejo a soma na saída. E se eu multiplico por escalar na entrada, o escalar aparece multiplicando na saída. E isso aqui vem do fato de como a gente definiu essas operações, de soma e multiplicação por escalar, né? Eu sei que avaliar f mais g no ponto t, que é o que aquele funcional faz, é avaliar f em t, avaliar g em t e somar. Então eu sei isso aqui. Isso aqui é justamente como a gente definiu a operação de soma de funções. E a mesma coisa, eu sei que avaliar lambda f em t é pegar lambda e multiplicar pela f avaliada em t. E essas são as propriedades de linearidade. Agora, vamos observar, chamar de L a família de todos os funcionais lineares que ou são E de t ou são menos E de t. Bom, se isso aqui é um funcional linear, o que eu chamo de menos E de t é eu botar um menos aqui na frente, que tem a mesma propriedade de linearidade que isso. Bom, no momento que eu defino essa família, eu observo que a minha norma infinita ela é dada por um tipo de coisa que aparece naquele teorema. Ela é dada pelo supremo de φ de f, onde φ varia nessa minha família. Né? Por quê? Por quê? Né? Porque aqui eu tenho sup, vou escrever assim, de b vezes E de t, onde t pertence a i e b pertence a mais ou menos 1, de f. Isso é exatamente o supremo de b vezes f de t, por definição do que é isso. T pertencente a i, b pertencente a mais ou menos 1. Mas é claro que isso aqui, né, como eu estou maximizando na escolha de b, eu vou ter o módulo de f aqui. Tá certo? Então isso aqui é uma maneira bem complicada de provar um teorema simples. Por incrível que pareça, isso pode ser útil na vida. O que eu estou dizendo é que, de alguma forma, a gente tem uma estrutura de linearidade aqui na definição dessa norma. A gente consegue expressar essa norma como um supremo de funcionais lineares. E, bom, isso seria uma outra maneira, então, baseada nessa linearidade, de provar, de alguma forma, esse raciocínio está implícito aqui nessa passagem. Mas, bom, para mim, no momento, é importante pensar nisso aqui como funcional linear. Tá, então a gente tem pelo menos um funcional linear no espaço das funções contínuas, né? Alguém sugere um outro funcional linear? Bom, vamos ver o que a gente está falando, então. A gente está dizendo o seguinte, eu quero que você defina uma função cujo domínio é o espaço das funções contínuas, o contradomínio é a reta, e, além disso, se eu somo duas funções, né, o valor do funcional é a soma, se eu multiplico por um escalar, integral,
Pois é. Então, outro funcional linear aqui, que a gente vai olhar de vez em quando, vou chamar de I de AB de C em R, pega F e integra F de A até B. Podia ser outros dois pontos, né? A e B são os extremos do intervalo. A gente sabe que a integral é linear. Isso quer dizer exatamente a mesma coisa que falar que isso aqui é um funcional linear. A gente vai ver que esses funcionais ainda por cima são contínuos, em algum sentido de continuidade. Tá, bom. Para enfatizar, né? Isso aqui, pensar nisso aqui como espaço vetorial vai ser uma coisa muito importante para a gente. É muito importante lembrar, como o colega de vocês observou, que esse espaço aqui ele não parece muito com RD porque ele não tem uma base finita, né? A questão de se um espaço vetorial tem uma base pode ser respondida. De fato, todo espaço tem uma base, em algum sentido de base, mas isso não importa muito para a gente aqui. O que importa é que é um espaço que satisfaz aqueles axiomas, tem uma norma, quase sempre é essa norma que a gente vai usar nele. E toda vez que a gente estiver querendo provar coisas sobre espaços vetoriais, a gente vai estar provando coisas que se aplicam no RD, no espaço de matrizes, nesse espaço de funções contínuas e em qualquer outro espaço vetorial com norma, por exemplo. Então, por enquanto, a gente está meio que apresentando os personagens da história. E agora eu quero apresentar, né, passar para outros personagens, uma classe mais geral de personagens, que são os espaços métricos, né? Bom, o que a gente fez até agora? A gente falou de espaço vetorial. Espaço vetorial é esse espaço onde você tem a operação de soma, produto por escalar com certas propriedades. Nesse espaço, a gente definiu uma função de norma. A norma satisfaz essas propriedades e, intuitivamente, a norma mede o tamanho de um vetor. A gente pode escolher diferentes maneiras de medir o tamanho, mas quando a gente tem um espaço, tem uma norma, a gente consegue medir tamanhos, consegue medir distâncias. E isso são as primeiras coisas que a gente precisa para fazer análise em algum lugar. A gente, em geral, né, quer dizer, pelo menos a análise que a gente está acostumado, de análise na reta, sempre envolve você medir distância, sempre envolve epsilon, envolve delta, essas coisas todas. Só que a gente vai querer ser um pouquinho mais geral, ou bem mais geral, de fato. Eu acabei de dizer para vocês, norma é uma coisa boa porque permite medir distância. Então, agora eu vou definir uma classe de espaços em que, essencialmente, tudo que você sabe fazer é medir distância. E a gente vai, uma boa parte do tempo, trabalhar nessa classe mais geral, que é dos espaços métricos. É aqui que a gente vai definir o que é convergência, o que é o espaço ser completo e tudo mais. E a gente vai ver que os espaços vetoriais normados são, em algum sentido, um caso particular de espaços métricos. Tá? Então, assim, agora, espaço métrico é basicamente a classe mais geral de objetos que a gente vai considerar nesse curso. Então, nada no sentido de abstração vai ser pior do que eu vou escrever agora. Bom. Bom, o que é um espaço métrico? Vou botar a definição bonitinha aqui. Um espaço métrico é um par. Alguns de vocês já devem ter visto a definição, né? Vou escrever assim, x e d de x, onde x é um conjunto que não é vazio, e d de x é uma função que pega pares de elementos aqui e leva em R, é uma função satisfazendo as seguintes propriedades. Propriedade 1, a gente vai ver que isso parece bastante com as propriedades da norma, em algum sentido, mas... propriedade 1, bom, então essa função aqui, que a gente chama, de fato ela é que é a métrica, né? Vou botar aqui. E o que eu vou fazer agora é definir as propriedades de métrica. Propriedades que eu quero que toda métrica tenha. A primeira delas é que eu quero que a métrica é para medir distância. Então, as propriedades todas são bem intuitivas. A primeira delas diz que a distância é sempre um número não negativo
e que, além disso, se a distância é zero, é porque x e x' são o mesmo ponto. Propriedade 2 é que, de fato, a distância de x para x' é a mesma distância de x' para x. Então, essa aqui a gente poderia dizer que a métrica é positiva definida, meio que pegando emprestado o nome lá da norma. Essa aqui é uma propriedade de simetria, né? Ou seja, a distância de... Bom, se tivesse chamado de A e B era mais fácil. A distância de A para B é igual à distância de B para A. E 3 é o análogo da subaditividade. Se eu pegar 3 pontos e tentar medir a distância entre o primeiro e o terceiro, digamos, isso é menor ou igual que a soma das distâncias de x para x' e x' para x2'. E isso aqui tem um nome importante, que é desigualdade triangular. Várias vezes eu vou usar esse triângulozinho para simbolizar isso. Tem a ver com o fato de que se a gente estivesse tratando de pontos no plano, né? Essa desigualdade aqui, ela diz basicamente que um lado de um triângulo tem que ser no máximo a soma dos outros dois lados. Mas isso aqui não é um fato sobre o plano, é um axioma, né, do que é da definição de espaço métrico, né? Ou seja, quando eu falar de espaço métrico, eu quero um conjunto com uma função que atribui a cada par de pontos uma distância, e essa função de distância, ou métrica, tem que satisfazer essas propriedades. Tá certo? Bom, tá definido. Deixa eu botar exemplos aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que todo espaço vetorial pode ser tratado como espaço métrico, no seguinte sentido. Se eu tenho um espaço vetorial, não sei se já usei essa expressão, normado, mas espaço vetorial normado é um espaço vetorial com uma norma. Nada demais, né? Então, eu posso definir uma métrica nesse espaço dizendo que a distância entre dois vetores, ou dois elementos do espaço, é simplesmente a norma da diferença. Bom, é uma função, né? Tem que dizer que está definida para quaisquer dois elementos aqui. Então, se eu tenho espaço, é uma métrica. Tem a métrica associada à norma, ou induzida pela norma, talvez, a gente queira dizer. E vamos provar isso como primeiro exercício na definição de métrica, né? Bom, talvez eu devesse ter dito antes ainda disso, eu esqueci, eu sempre esqueço das coisas. Aliás, eu tenho que lembrar de fazer aquela demonstração dos supremos lá. Que se você botar no R a métrica em que a distância... Isso aqui seria um bom primeiro exercício, mas, bom, em algum sentido está contido no que eu vou fazer agora. A distância entre dois números reais, por definição, ou a distância canônica, é o módulo da diferença. E aí Bom, segue na mesma coisa que a gente vai fazer agora, o fato de que isso é uma métrica, só para dizer que a gente tem um primeiro exemplo que é bem concreto, né? Tá, mas então como é que a gente prova que toda norma induz uma métrica por essa fórmula aqui? Bom, a gente tem que provar esses axiomas, né? Bom, então o que a gente tem que provar no item 1? A gente tem que provar que para todos... Bom, chamar esses caras de x e x' para ficar parecido com o que está ali. Pelo menos por enquanto eu quero manter essa consistência. Eu tenho que provar, em primeiro lugar, que a métrica é não negativa e é zero, somente se os caras são iguais. Bom, isso é verdade por quê? Em primeiro lugar, a gente sabe que a métrica é não negativa.
A norma, perdão, é não negativa, né? Isso vem dos axiomas da norma. Nosso objetivo agora é usar os axiomas da norma para demonstrar que valem os axiomas da métrica para essa métrica que eu propus aqui. A norma é não negativa. Quando a norma é zero, é porque o que está aqui dentro é zero. O que é a mesma coisa que eu estou pedindo aqui. Isso vem do fato, vem da norma ser positiva definida. Aqui eu mantive a linha dupla, né? A linha dupla tinha que ter se mexido. O que eu tenho que provar no 2? Eu tenho que provar que a métrica é simétrica. Por que isso aqui é verdade? Como é que a gente sabe que isso aí é verdade? Isso, porque, bom, esse cara aqui é menos 1 vezes o de cá. A gente sabe que a norma é homogênea positiva, então esse menos 1 ele passa para fora da norma com módulo, né? Então isso aqui é a norma de x' menos x é igual a, se eu quiser ser bem pedante, é isso aqui. E aí é claro que isso aqui é 1. Então isso aqui vem da homogeneidade positiva da norma. Bom, obviamente a desigualdade triangular vai vir da propriedade que está faltando de norma, que é a subjetividade. Né? Quer dizer, obviamente, talvez seja um pouco forte, mas o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que dados 3 pontos em V, a distância do primeiro para o terceiro é menor ou igual que a soma da distância do primeiro para o segundo com a distância do segundo para o terceiro. E isso é simples porque vem do fato de que esse cara aqui ele é igual a x menos x' mais x' menos x duas linhas. Aqui eu estou usando coisas não triviais do espaço vetorial, né? Estou usando o fato de que essa operação de adição ela é associativa e então, bom, quando eu somo isso aqui eu não preciso me preocupar com os parênteses, esse x' e o menos x' vão se cancelar. Mas se eu aceito isso, então eu sei que a norma dessa soma é menor ou igual que a soma das normas, por subjetividade. Bom, a conclusão é que, usando as 3 propriedades das normas, a gente conseguiu provar as propriedades aqui, quer dizer, provar que isso aqui de fato é uma métrica em V. Certo? Então, quando eu tenho espaço vetorial, eu tenho um espaço métrico natural associado. Bom dizer que o V também é um espaço métrico, é uma boa notação. Eu teria que dizer que V com essa métrica é um espaço métrico. Mas a gente vai tratar isso, dizer, o espaço vetorial para a gente é um espaço métrico também, mas nem todo espaço métrico é um espaço vetorial. Por exemplo, esse exemplo aqui só serve, digamos... bom, tem uma fase da vida que talvez a gente se impressione com essas coisas e pense, poxa, talvez aquele meu colega que faz engenharia nunca ia ter pensado que isso era um espaço com uma métrica. Mas, assim, esse exemplo é importante para a gente checar a teoria que a gente está fazendo, né? É um exemplo que dá para fazer as contas e, de novo, é um exemplo, tudo que a gente provar sobre espaços métricos em geral tem que valer aqui. Bom, pega um conjunto qualquer, define uma métrica nele pela seguinte expressão. Se os dois pontos são diferentes, você diz que a distância entre eles é 1. E se os dois pontos são iguais, você diz que a distância entre eles é 0. É mais ou menos fácil checar os axiomas da métrica, né? Mas vamos fazer isso rapidinho. Né? Bom, isso aqui é chamado de métrica discreta. Assim, é meio que você dizer, olha,
Isso é quase que a antítese daquilo que eu falei. A gente quer fazer análise dos espaços métricos, a gente quer saber que alguns pontos estão perto, outros estão longe. Aqui você está dizendo, olha, se esses dois caras são minimamente diferentes, a distância entre eles é 1. Eles só têm distância 0, ou pique menor do que 1, digamos, se eles são iguais. Mas, enfim, é uma definição métrica uma definição válida de métrica, porque a gente vai checar isso agora. O x tem que eu botei qualquer, mas tem que ser um conjunto não vazio, né, pela definição. Então, qualquer coisa que se encaixe na definição. Então, vamos checar as propriedades. Bom, isso aqui é diretamente verdade, né? A gente definiu a métrica, ela só toma valores não negativos. E ela só toma valor 0 quando os dois pontos são iguais. A definição também é simétrica, quer dizer, x é diferente de x', sem somente ser x' é diferente de x. Então, a simetria vem de graça. A desigualdade triangular chega a ter um suspense para saber se ela é verdade ou não, mas não é muito difícil. Porque, repara o seguinte, eu quero provar então que a distância de x para x2' é menor ou igual que a soma, né? Bom, tem dois casos. Se essa distância aqui é 0, o jogo está ganho, certo? Porque aí 0 é menor que a soma de dois números não negativos. Então, o caso interessante é quando isso aqui é 1, ou seja, o x é diferente de x'. E o que a gente quer provar? A gente quer provar que essa soma aqui é maior ou igual a 1, o que no nosso caso quer dizer um desses números tem que ser 1, pelo menos um deles. Mas olha só, se o x é diferente de x', então ou o x é diferente de x', ou o x' é diferente de x'. Né? Bom, se esse cara é diferente desse, um deles pelo menos tem que ser diferente do termo intermediário. Se eu tivesse igualdade aqui e igualdade aqui, então o x e o x' iam ser iguais. Mas se isso vale, acabou também, né? Aqui eu tenho 1. Eu estou dizendo 1 é menor ou igual que essa soma e pelo menos um desses termos aqui é igual a 1. Então está resolvido. Né? Como aqui, esses termos são 0 e 1, pelo menos um deles é 1. A soma deles dá pelo menos 1, que é o que eu tenho do lado esquerdo. Então, bom, essa métrica, né, às vezes em matemática a gente enfrenta a situação que a gente encontra uns bichos estranhos que satisfazem as definições que interessam para a gente. E a gente acabou de encontrar um bicho estranho, mas é um bicho que vai ser útil para a gente como fonte de exercícios ou fonte de, quer dizer, em matemática a gente tanto precisa da intuição para a gente pensar no que vai provar, quanto a gente precisa daquelas fábricas de contra-exemplos para mostrar para a gente que certas coisas não deviam ser provadas porque elas inclusive não são verdade, né? E essa é uma boa fábrica de contra-exemplos. Não, ele é um espaço métrico. Vetorial. Ah, por que não é um espaço vetorial? Bom, eu não defini operação nenhuma aqui, né? Para ser um espaço vetorial eu tinha que dizer, tem uma operação de soma e tal. Bom, mas deixa eu qualificar o que eu disse. O que eu quero dizer é, pega um x que eventualmente é um espaço vetorial, tem as operações definidas. Ainda assim, eu sei que essa métrica aqui não é dada por uma norma. E por que eu sei? Por exemplo, imagina que eu pego aqui, imagina que o x é um espaço vetorial, né? Que você está querendo, então pega o x' igual a 0 e isso aqui. Se essa métrica viesse de uma norma, a gente ia ter que a norma de x é igual à distância de x para 0. Né? Quando eu multiplicasse o x por um escalar, por exemplo, por 2, eu ia ter que multiplicar a distância por 2 também, né? A distância de 2x para 0 tem que ser isso aqui. Mas eu sei que as distâncias nesse espaço são todas 1 ou 0. Então, o único caso disso aqui valer é quando x é igual ao próprio 0. Então, qualificando o que eu disse, como eu falei, né? O único jeito de você pegar um espaço vetorial em que essa métrica corresponde a alguma norma é quando o espaço vetorial é trivial, ele só contém um elemento nulo. Se eu pegar um espaço com 2 ou mais elementos e botar a métrica discreta, eu sei que não há uma norma, não há uma estrutura de espaço vetorial nesse conjunto e não há uma norma nesse conjunto tais que a minha métrica seja recuperada a partir da norma. É isso que eu quero dizer, né, formalmente falando. Então, assim, estou me permitindo dizer que, digamos, nos casos interessantes, nos casos em que x tem 2 ou mais elementos, essa métrica nunca corresponde a uma norma, mesmo que você tenha o trabalho de botar uma estrutura de espaço vetorial no x. Tá,
Bom, a gente já está acabando o tempo, ainda tem que provar o negócio lá do Supremo. Deixa eu falar rapidinho aqui, porque agora o curso começa a ficar mais interessante. Porque, bom, a gente já podia ter feito isso antes, mas a gente vai fazer agora. Primeiro, eu quero só simplesmente dizer o seguinte, que quando a gente tem métrica, a gente tem uma noção de convergência. Tá certo? Então, bom, definição. A definição de sequência é a mesma no caso da reta, né? Eu tenho uma coleção de elementos de x. Bom, então x é meu espaço, x dx é meu espaço métrico. Eu tenho uma coleção de elementos de x e eu tenho um outro elemento aqui. Dizemos que xn converge a x quando n vai infinito, ou é a mesma coisa, limite de xn para n pertencente a n é igual a x se a sequência de xnx de distâncias, que é uma sequência de números reais, positivos, não negativos, né? Vou botar aqui 0 mais infinito, converge no sentido usual de R. Bom, a gente sabe, bom, estou tomando, a gente deveria saber, ou vocês deveriam saber, eu acho que eu sei também, o que significa convergência de sequências de números reais. Eu vou lembrar aqui a definição agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, no momento que você tem uma distância, você não tem muito trabalho para definir o que é convergência com respeito a essa distância. Porque eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu quero saber se xn converge a x ou não. Faz o seguinte, mede a distância de xn a x para cada n, isso te dá uma sequência de números reais. Se essa sequência converge a 0, então você declara que xn converge a x. Se não converge, não converge. Se a distância não converge a 0, então isso não converge. Bom, converge no sentido... Converge, bom, que isso é uma coisa importantíssima. Converge a 0 no sentido usual de R. Né? Então, dizer que o limite xn igual a x é a mesma coisa que dizer que o limite x é 0. O que é isso aqui? Vamos lembrar. O que é uma sequência de números reais convergir a 0? É dizer que... Quando eu boto essas aspas, para dizer isso, essa expressão aqui significa essa mesma coisa aqui. Essa, por sua vez, significa o seguinte. Para todo epsilon, existe um n0 em n, tal que para todo n pertencente aos naturais, n maior ou igual a n0, vale que a distância de xn para x é menor ou igual a epsilon. Bom, talvez vocês lembrem de uma definição que tem menor aqui, mas não faz diferença. Né? Botar menor ou menor ou igual. Talvez vocês lembrem de uma definição também em que você diz, bom, para um número convergir para um certo limite A, você quer que essa distância fique menor do que epsilon para todo E. Mas no nosso caso, A é igual a 0. Então eu posso tirar isso daqui e como a distância é não negativa, eu posso tirar esse valor absoluto. Então se eu quisesse escrever por extenso, o que essa definição quer dizer? Quer dizer isso, que dado um epsilon, existe um momento a partir do qual a distância de xn para x fica menor ou igual a epsilon. Bom, tem várias observações aqui que eu quero fazer antes de provar que os supremos são iguais. Talvez não dê tempo de fazer todas. Mas tá, deixa eu fazer rapidinho aqui. A primeira coisa é que isso aqui coincide com a noção usual em R. Se eu boto em R, é aquela métrica que vem do valor do módulo, né? Ou seja, a distância em R de xn para x vai para 0, se somente se o módulo de xn menos x vai para 0, o que acontece, se somente se, bom, é um exercíciozinho para quem não lembrar, xn converge a x em R, no sentido usual. Tá?
Ou seja, no momento que eu digo R é um espaço métrico com essa medida aqui de distância, e eu defino convergência assim, eu não troquei nada do que está acontecendo em R. A noção de convergência é a mesma. Tá, o que eu quero fazer? Ah, sim. A outra coisa é que uma sequência... E isso aqui eu quero provar, só porque nas notas não está provado, mas eu vou provar aqui, só porque é bonitinho. Que é uma sequência no espaço métrico que tem no máximo um limite. Vocês lembram desse teorema de análise na reta que diz, você diz, o limite de xn é x e não pode ter outro limite, né? Não, tem unicidade do limite. Então, vamos fazer esse exercício aqui só porque ele é bonitinho. Bom, só porque usa propriedades da métrica, né? Só pra gente isso. E aí depois eu vou falar dos supremos. Bom, só para dizer uma coisa que eu não vou ter tempo de escrever. A gente consegue, do mesmo jeito que a gente definiu o que é uma sequência convergir a um x, a gente consegue definir o que é uma sequência de Cauchy no espaço métrico. E o tema da aula que vem vai ser sequências de Cauchy e espaços métricos completos, que são aqueles onde sequências de Cauchy têm limite. Tá, por que uma sequência tem no máximo limite? Bom, suponha que xn está contida em x, que x e y são elementos de x e que xn converge a x e, além disso, xn converge a y. O que eu vou mostrar para mostrar que tem um limite só? Eu vou mostrar que a distância de x para y é zero. Né? Ou seja, né, pelos axiomas de métrica, isso aqui implica que x é igual a y. E, portanto, o limite está unicamente definido. Bom, vamos fazer isso de uma maneira, digamos, construtiva. Observe que para todo n, se eu quiser, eu sei que a distância entre x e y, ela é maior ou igual a zero. Isso aqui é por definição do que é métrica, né? A métrica toma valores não negativos. Então, axioma 1 lá. E aí eu vou quebrar essa distância pela desigualdade triangular, que é o axioma 3. Eu vou dizer, isso aqui é no máximo a distância de x para xn, distância x de y para xn. Certo? Agora observemos que isso aqui, bom, quando eu vou mandar n para infinito agora. Isso aqui é uma sequência fixa de números reais, converge para zero. Quando eu mando n para infinito, isso aqui também converge para zero. Quando eu mando n para infinito, isso aqui também converge para zero. Né? Então, esse número real aqui, que está fixo, né, ele não mudou. Bom, lembrando, né, aqui eu tenho duas sequências convergentes de números reais, no sentido usual de convergência. Então, o limite da soma é a soma dos limites. E eu acabei de provar que essa distância aqui... Bom, se a distância é menor ou igual que essa sequência, ela é menor ou igual que o limite para todo... Se ela é menor ou igual que todo termo da sequência, ela é menor ou igual que o limite. E, ao mesmo tempo, é maior ou igual a zero. Mas então está provado, né? Eu disse, bom, olha só. Desse lado, eu tenho uma sequência de números reais que converge a zero. Então, eu sei que essa distância é menor ou igual a zero. Por outro lado, eu sei que essa distância é maior ou igual a zero também. Então, a distância é zero. Assim, para provar essa coisa simples, a gente usou, acho que todos os axiomas da métrica, né? Porque, bom, eu quero deduzir que se a distância é zero, os pontos são iguais. Eu tive que usar a desigualdade triangular aqui. Tive que usar também que a distância é sempre não negativa. E aqui, implicitamente, eu disse, olha, x é xn, y é xn. Pela definição, eu sei que a distância de xn a y vai para zero. E aí eu tive que usar a simetria da métrica para dizer que a distância de y para xn é a mesma coisa. Então, assim, dessas coisas bem simplesinhas que a gente usa todo o arsenal, no fundo, né? Sem nem notar. Tá, bom, então está provado que tem um limite. A aula que vem a gente vai falar Cauchy. Agora o meu resultado... Bom, eu vou passar um pouquinho da hora, eu peço desculpa para vocês.
mais o meu resultado de supremos e qual é o resultado, né? Eu vou enunciar o resultado que é bem abstrato, não tem nada a ver com aquele problema específico. De fato, a gente lá na frente, quando estiver falando de derivada de Frechet, vai usar esse resultado de novo. Vamos deixar o demonstrado logo. Eu acrescentei a prova dele, que por algum motivo não estava como exercício nas notas, mas eu acrescentei lá, ao primeiro capítulo, final do primeiro capítulo. Proposição. Imagina que eu tenho uma função definida num produto cartesiano. O teorema diz que o supremo em A do supremo em B de H a B. Bom, então, esse supremo é igual ao supremo de A a B disso aqui. Se a gente olhar na aplicação que a gente viu, o A era o conjunto de vetores em RL com norma igual a 1, o B era o conjunto de vetores em RD com norma igual a 1, e H de A e B alguma coisa que tinha a ver com produtos internos, com a matriz lá no meio. Bom, mas eu afirmo que esse teorema aqui implica aquela igualdade de supremos. Ou seja, supremar em B para depois supremar em A é a mesma coisa que supremar em A e B ao mesmo tempo. Bom, tá, essa é... Acho que talvez vários de vocês já tenham visto a prova, mas não custa a gente fazer. Bom, assim, um ponto fundamental da prova é que eu não quero me preocupar se o supremo é um número finito ou não. Bom, devia ter dito aqui que A e B são conjuntos não vazios também, senão nem está claro como você define uma função aqui. Esse número aqui ele pode ser real ou pode ser infinito, pode ser mais infinito. Não me importa muito se é um ou outro, tá certo? Bom, então a gente tem, por definição do supremo, ele é uma cota superior para os valores de H de A e B. Mas então eu tenho o seguinte, que para todo A pertencente a A, vou botar assim os quantificadores, né? Ou seja, se eu fixo A, eu tenho que para todo B isso é menor ou igual a S, né? Ou seja, isso aqui, quando está dizendo que o valor S é uma cota superior para os valores de H de A e B, quando B varia. Então, o supremo desses valores é menor ou igual a S. Agora, esse valor aqui talvez devesse ter um nome, por exemplo, Hzão de A. E agora eu estou dizendo que S é uma cota superior para esses caras. Então, eu concluo que o sup em Azinho de Hzão de A, que é exatamente aquele sup do sup, menor ou igual a S. Então, fiz metade do meu trabalho, que é provar que tem uma desigualdade nessa direção. Esse é menor ou igual a esse, né? Como é que é a outra metade? É bem simples, bom, é só assim, principalmente quando você tem a ideia certa, mas não é tão difícil ter a ideia certa. Agora vamos mostrar o seguinte, o que falta? Falta mostrar que que S é menor ou igual que o sup em A do sup em B. E isso é a mesma coisa que dizer que para todo S' real menor do que o S ele é menor também, ou menor ou igual, que o sup A pertencente a A, o sup B pertencente a B, H a B. Deixa eu dizer aqui que está... Por que isso é verdade, né? Bom, vamos dizer que eu tenho isso aqui. Se eu pego um número menor do que o S, grande, vale isso. Né? Para todo S' menor do que S. No momento que eu tenho isso, eu posso fazer o S' crescer e tender a S. Tá certo? Se eu tomar uma sequência, por exemplo, S' N convergindo a S por baixo,
eu vou ter aqui no limite o S, que pode ser infinito, não tem problema se a sequência for crescente, e o S vai ser menor do que essa expressão aqui. Isso faz sentido, não, o que eu estou falando? Bom, estou dizendo o seguinte, olha só. Se eu conseguir provar que todo número menor do que o supremo é menor do que essa expressão, então o supremo também é menor do que essa expressão. Bom, de fato, isso não tem nada a ver com S ser o supremo. Eu só estou dizendo, para provar isso aqui, basta eu provar isso aqui. Né? Bom, então vamos ver como é que a gente faz isso. Se o S' é menor do que o S, que é o supremo, agora eu vou usar o fato que é o supremo, bom, o que quer dizer? O S não é cota superior. Para essa expressão aqui, né? O supremo é a menor cota superior. Um número menor do que o supremo não é a cota superior. Se o S' não é a cota superior, isso implica que existe um par de elementos aqui, tal que H de A estrela, B estrela é estritamente maior do que S'. Porque dizer que um número não é cota superior é dizer que ele é ultrapassado por alguém. Bom, mas agora repare isso aqui. Isso daqui, eu posso botar essas desigualdades adicionais aqui. Primeiro, isso aqui certamente é menor do que o sup em B, é menor ou igual ao sup em B de H A estrela B. Né? Só estou dizendo, eu fixo a estrela e tomo o sup aqui. Tem que ser maior do que essa quantidade. E agora eu posso aplicar a mesma coisa de novo, só com A. Bom, isso aqui foi aquilo que eu chamei o Hzão de A estrela antes, né? E eu estou dizendo, o Hzão de A estrela é menor ou igual ao sup de Hzão. E agora eu consegui o que eu queria, né? O S' é menor do que esse cara aqui. Tá aqui, que era o que eu queria aqui. E isso para qualquer, né, S' é menor do que S, que garante o resultado. Tá, assim, a moral da história é que a partir de agora, já 10 minutos depois da hora marcada para o curso terminar, quando a gente tiver que tomar um monte de sup, a gente não vai estar muito preocupado com a ordem que esses sups vão ser supados. A gente vai tomar na ordem que a gente quiser. Mas ali não era mais simples? Quer dizer, cada vez que tu pega um parzinho a B... Eu posso fazer uma observação antes de coisa assim? A chance de vocês encontrarem uma demonstração mais simples de qualquer coisa que eu mostrar na aula é alta. Mas tá, continua agora. Não é que aquela quantidade da esquerda, sup e sup, é uma cota superior daqueles elementos H de B. Então esse sup é uma cota superior. Acho que foi mais ou menos isso que eu fiz, mas talvez de uma forma bem mais complicada, né? Dizer, bom, dados A e B, isso aqui é maior, isso aqui... acho que dá mesmo, né? Então, tá vendo como era grande a chance de achar uma demonstração mais simples? Tá. Talvez essa demonstração, eu não me lembro se dá... Não, acho que não tem problema nenhum. Eu ia dizer que talvez desse problema se um sup aqui fosse infinito, mas não dá não. Acho que você tem razão, sim. Tá, bom, voltando. Na aula que vem, então, a gente vai se encontrar, vai falar de sequências de Cauchy em espaços métricos, a definição é mais ou menos fácil de adivinhar, e a gente vai definir o que é o espaço métrico completo, onde a sequência de Cauchy converge, e a gente vai mostrar que esse espaço de função contínua, espaço do RD, um monte de outros espaços são completos também.